Ora, muito boa tarde novamente. Vamos retomar a ordem do dia com a audição do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica, a requerimento do PS e do Chega sobre a situação do INEM. Como é habitual, tem a grelha dos tempos. Vou passar a palavra aos grupos parlamentares requerentes. Começando pelo grupo parlamentar do PS, passo a palavra, tem 5 minutos cada um dos senhores deputados e depois o senhor Presidente do INEM terá 10 para responder. Senhor Deputado João Paulo Correia tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados. Cumprimento o Dr. Sérgio Janeiro, Presidente do INEM. Esta audição, requerimento também do Partido Socialista, acontece porque o INEM viveu nos primeiros dias de novembro a situação mais grave da sua história. Nos primeiros dias de novembro colapsou o sistema de emergência pré-hospitalar e colapsou o sistema do CODU no Instituto Nacional de Emergência Médica. Sabe-se que não houve capacidade por parte do Governo, da Sra. Ministra da Saúde, da Sra. Secretária de Estado, que à época tutelava ainda o INEM, da parte do próprio Conselho Diretivo do INEM, de prever aquilo que parecia óbvio aos olhos de todos, que era o impacto das greves que tinham sido anunciadas com muita antecedência. Eu quero recordar que o Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, que esteve aqui há pouco e confirmou aquilo que eu vou dizer agora, anunciou no dia 21 de outubro, com mais de 10 dias de antecedência, para o impacto que esta greve teria. Disse, e lembro, que a greve iria ter impacto nas chamadas atendidas no CODU e também na mobilização dos meios de socorro. Só por este alerta, Sr. Presidente do INEM, o INEM, o Conselho Diretivo, o Presidente, a Secretária de Estado, que também tinha conhecimento do pré-aviso de greve, a Sra. Ministra também, deviam ter agido. Mas se consideravam, na altura, que não tinham que correr atrás de pré-avisos de greve, porque esta foi a resposta do Sr. Primeiro-Ministro face àquilo que era a ação do Governo, ou seja, não agir, fingir que não tinham esse alerta em cima da mesa com mais de 10 dias de antecedência, então deviam socorrer daquilo que andam a dizer há meses acerca das dificuldades que há vários anos atingem o INEM. Se de facto o Governo, o PSD, o CDS, dizem de forma reiterada que o INEM enfrenta dificuldades há vários anos, então essas dificuldades eram a razão principal, se quisessem ignorar, como ignoraram, o alerta do sindicato para as chamadas que não iam ser atendidas e para as ambulâncias que não iam sair para o socorro, esse reconhecimento, essa consciência das dificuldades do INEM há vários anos era uma razão bastante para o Presidente do Conselho Diretivo, o Conselho Diretivo, a Secretária de Estado, a Ministra, deviam ter agido e não agiram. Como também ficou patente, é público, que houve uma incapacidade naquilo que foi a gestão e a operacionalização dos serviços mínimos que está na cara que deviam ter sido assegurados por parte do Conselho Diretivo do INEM, pelo Presidente do INEM. Isso também não aconteceu. Nós sabemos que o Governo não tinha intenção de negociar com os trabalhadores e colaboradores do INEM, com as associações representativas dos trabalhadores do INEM. Não só porque o chefe de gabinete da Sra. Ministra respondeu ao sindicato, diz aqui, só lá para 2025 eventualmente, não só porque o plano de emergência não tem uma única medida para o INEM. O plano de emergência, que foi apresentado como o alfa e o ômega para os problemas da saúde, não tem uma única medida para o INEM. O Orçamento do Estado, Sr. Presidente do INEM, não tem uma única medida prevista para o INEM. Isto, tudo somado, é a maior confissão de que o Governo não queria investir no INEM a breve prazo, este ano e em 2025, como também é prova evidente que não se queria sentar na mesa das negociações. E só sentou na mesa das negociações quando surgiram as primeiras mortes associadas às falhas do INEM. Queria-lhe perguntar quantas vezes reuniu com a Sra. Ministra da Saúde, desde que foi convidado para ser Presidente do INEM, aliás, se foi pela própria, que foi convidado ou pela Secretária de Estado, quando é que soube, segunda pergunta, quando soube que a Sra. Ministra tinha retirado o INEM da tutela da Sra. Secretária de Estado, uma manifesta desautorização política, se soube pela imprensa,
se sou pela Sra. Ministra ou pela Sra. Secretária de Estado. Terceira pergunta, já se sentou à mesa com a Sra. Ministra, que agora é sua tutela direta, para discutir o plano que o Governo está a preparar para o INEM? É que nem o Sr. Primeiro-Ministro, nem a Sra. Ministra, ninguém é capaz de dizer que plano é este. Nós estamos muito preocupados. Também queríamos ouvir da sua parte se pode assegurar aqui que não vai haver nenhuma privatização dos serviços do CODU e se o INEM não vai passar a ser aquele modelo que a Sra. Ministra já disse publicamente, que é de mera entidade coordenadora e reguladora, passando a prestação de serviços para as mãos de privados. E, por fim, uma última pergunta, que eu acho que é uma pergunta altamente pertinente e que todos que nos acompanham, que acompanham esta edição, querem fazer. O Dr. Sérgio Janeiro acha que continua a ter a confiança dos portugueses para presidir ao INEM depois da incapacidade de responder a uma situação crítica que levou ao colapso do sistema hospitalar e ao colapso da resposta do CODU? Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Rui Cristina. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Sérgio Dias Janeiro, Presidente do INEM. Também sabemos que o estado a que chegou aqui o INEM é grande parte culpa do Partido Socialista por não ter valorizado os técnicos de emergência pré-hospitalar e pauperou financeiramente o INEM, além de outras causas. E devido a isso, o Chega apresentou um requerimento a dia 29 de abril para chamar a Sra. Ministra para falarmos e esbatermos da situação caótica em que se encontrava o INEM e além dessa audição, houve muitas outras onde foi explanado preto no branco o verdadeiro estado do Instituto Nacional de Emergência Médica. A Sra. Ministra da Saúde reconheceu numa dessas audições os problemas e disse que iria refundar o INEM. Lhe pergunto, Sr. Doutor, quais as medidas concretas que foram implementadas nesse sentido da refundação, porque para nós, das palavras, não se passaram aos atos e nestes 5 ou 6 meses praticamente nada foi feito. Não, mentira. Foi ignorada a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Greve que foi anunciada 20 dias antes, vocês com 20 dias de antecedência, o assunto que irei aprofundar mais à frente. No dia 4 de novembro, cerca de 1000 chamadas nos centros de orientação de doentes urgentes, no CODU, ficaram por atender. O menor número de chamadas atendidas desde 2018. Esta, para nós, é uma falha inaceitável. Acresce que o INEM também não definiu serviços mínimos para a greve decretada para a greve dos técnicos de emergência hospitalar, às horas extraordinárias, em vigor desde 30 de outubro, coincidente com a greve da Federação Nacional dos Sindicatos Independentes da Administração Pública, também nesse mesmo dia. A negligência no planeamento levou a que menos de 10 pessoas ou operadores estivessem disponíveis para atender chamadas de emergência em todo o país. Como é que justifica tamanha falha? O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar afirmou que a Sra. Secretária de Estado foi informada sobre a greve desde junho e que recebeu o pré-aviso com vários dias, como já aqui disse e referi, de antecedência. Apesar disso, tanto o Sr. Presidente quanto a Sra. Secretária de Estado declararam publicamente não esperar o impacto da greve. No entanto, soubemos que o STEP, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, deram 10 dias à Ministra da Saúde para iniciar as negociações e travar a greve. Mais uma vez lhe pergunto, Sr. Doutor, como é que explica tamanha imprevisão quando tiveram 10 dias para negociar e para evitar este cenário que para nós foi catastrófico? As consequências podem ter sido trágicas. Há mortes que estão a ser investigadas. Não queremos ser aqui o arauto da desgraça e vamos aguardar pelos resultados dos inquéritos. Dr. Sérgio Dias Janeiro, porque não foram aqui definidas orientações antecipadas para assegurar os serviços mínimos? Houve cumprimento das obrigações legais nesse sentido? O Sr. Presidente também admitiu que foi impossível cumprir os serviços mínimos durante a greve porque não conseguiu obter uma escala acima dos 70% dos trabalhadores. Mas como é que seria possível? Se foi enviado um e-mail pelo INEM às 15h57, 3 minutos antes
do turno das 16 horas, ou seja, 3 minutos antes do último turno da tarde. Mas que nada serviu porque não nomearam ou não indicaram quais seriam os técnicos a assegurar estes serviços. E atenção, que isto é tudo verdade, que eu tenho aqui o e-mail. Foi enviado 3 minutos antes das 16 horas. Ou seja, houve aqui uma tentativa falhada de requerer os serviços mínimos. Como é que é possível acontecer tamanha incompetência? Explique-nos, e agradeço-lhe que seja o mais sincero possível, que nos explique realmente o que é que aconteceu. Esta semana fatídica para nós, no Grupo Parlamentar do Chega, tem 4 rostos. O Sr. Presidente do INEM, que aqui está hoje. A Sra. Secretária de Estado. A Sra. Ministra da Saúde, que tem a tutela do Ministério e tem a responsabilidade. E não posso também denunciar e dizer que o Sr. Primeiro-Ministro também é um desses rostos. Porque disse na imprensa que não poderia andar todos os dias atrás de pré-avisos de greve. Por fim, Dr. Sérgio Dias Janeiro, tenho que lhe perguntar se considera ter condições para continuar a exercer o cargo de Presidente deste Instituto Nacional de Emergência Médica. Nós exigimos respostas e os portugueses lá em casa também exigem. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente do INEM tem agora a palavra, tem 10 minutos e desejo uma boa audição. Muito obrigado, Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, excelentíssimos Srs. Deputados, e obrigado pelas questões e pela oportunidade de em sede própria e no local adequado, prestar os devidos esclarecimentos a Vossas Excelências e aos portugueses. Como deverão saber, sou oficial do Exército, militar há 25 anos, sou médico, consultor de medicina interna. Ao longo da minha carreira, que exerci funções e foram-me atribuídas missões nos mais diversos âmbitos, seja em zonas de conflito, como no Afeganistão, seja em tempos de paz, em território nacional, ao serviço das unidades de saúde militares, do Serviço Nacional de Saúde e do INEM, e também em períodos de emergência, como durante a pandemia, em que estive destacado durante 13 meses fora das minhas unidades de colocação para dar resposta ao dispositivo que as Forças Armadas construíram de raiz para fazer face à pandemia, continuando a colaborar e a trabalhar nos serviços de urgência do Serviço Nacional de Saúde e como operacional nos meios do INEM. Desde 2016, ocupo de forma consecutiva e ininterrupta funções de direção e chefia e nunca virei a cara a um desafio ou tive receio das dificuldades inerentes à assunção de um cargo ou de uma missão. Fui convidado e senti-me muito honrado pela Sra. Ministra da Saúde, na presença da Sra. Secretária de Estado da Gestão da Saúde, para ocupar este cargo numa situação difícil e aceitei de imediato. É uma casa que me diz muito e numa situação destas senti que não poderia virar as costas e deveria dar o meu contributo dentro das minhas capacidades naquilo que fosse possível. Encontramos uma casa com algumas dificuldades, mas também com muito talento. Pronto. E é de salientar que o contexto que estava vivido não se compadecia, nem se compadece com períodos de adaptação ou com uma qualquer tentação de aproveitar o facto de estar em regime de substituição
para fazer uma gestão corrente, algo que não era de todo possível ou sequer aceitável. Portanto, desde logo, importava encontrar um rumo para o INEM. Encontrava definir o desígnio do INEM de ser o órgão regulador, a autoridade do Sistema Integrado de Emergência Médica, sempre em colaboração com todos os parceiros. Importava derrubar todas as barreiras de conservadorismo institucional e animosidade entre classes profissionais, de modo a que possamos integrar na família SIEM, Serviço Integrado de Emergência Médica, todos os agentes acreditados pelo INEM e sob a supervisão e regulação do INEM. E, portanto, nesse contexto, rapidamente foi encontrada a necessidade de revisão da Lei Orgânica e dos Estatutos do INEM, que estamos a trabalhar nela e vamos apresentar a curto prazo. Agora, eu devo dizer que as instituições também precisam de alguma autonomia para conseguirem trabalhar. Um instituto público, como o INEM e como outros, sente muita dificuldade quando, por exemplo, qualquer documento em que qualquer solicitação que implique aumentos de despesa mínimos tem que passar por vários gabinetes e que leva a que qualquer medida implementada seja de forma célere. Portanto, há que dar autonomia às instituições públicas, obviamente, sendo auditado regularmente, mas sem atrasar os devidos, a eficiência dos processos. Devo dizer que, dos problemas encontrados, saliento, obviamente, os recursos humanos, porque, independentemente da forma, sem recursos humanos ou materiais e de infraestruturas, dificilmente se consegue trabalhar. Os recursos humanos estão numa fase em que estão em número deficitário, nas várias classes profissionais e não apenas nos técnicos de emergência pré-hospitalar, apesar de ser nestes que é mais notório. Também ao nível da motivação, com valorização salarial fraca destes profissionais e de outros, e desde logo foram encetadas muitas reuniões com a tutela. Devo dizer, e respondendo diretamente a uma questão, que tive reuniões quinzenais com a Sra. Secretária de Estado da Gestão da Saúde. Posso dizer que o principal motivo dessas reuniões e o que mais foi discutido foi a valorização e revisão da carreira dos técnicos de emergência pré-hospitalar, para além, naturalmente, da questão do helitransporte, que na altura era o que estava mais, digamos, mediatizado, que falarei mais à frente. Portanto, logo aí verificou-se a necessidade de se abrir de imediato o concurso, que foi aberto ainda em agosto. O concurso para 200 técnicos foi aberto em agosto. As provas são morosas e vão acabar no fim de dezembro e vamos ter 200 técnicos novos para entrar. O concurso, que verificamos que tinha falhas no passado que levavam a que fossem eliminados demasiados candidatos, foi revisto e foram flexibilizadas algumas provas e estamos a ter muito mais sucesso neste concurso do que houve em concursos passados e prevemos a inclusão de 200 técnicos no mesmo concurso, algo que nunca aconteceu. Também ao nível das restantes classes profissionais estão abertos concursos para enfermeiros, técnicos superiores e assistentes técnicos. Verificamos que todos os dirigentes intermédios se encontram em regime de substituição há meses ou anos, e situação que estamos a reverter, mas mais uma vez, precisamos para todos os júris que esteja sempre um dos membros do Conselho Diretivo, e somos 2, que lembro, sempre um membro da academia, ou seja, das universidades, e sempre um dirigente de outra instituição. E estamos a fazer esses convites e a constituir júris para avançar e regularizar a situação dos dirigentes intermédios
do INEM. Agora, obviamente, pronto, este incremento de recursos humanos encadeia noutro problema, no problema da formação. Formação esta, até agora, sempre dada exclusivamente pelo INEM. Nunca se conseguiu dar, no tempo experimental, a formação completa aos técnicos de emergência pré-hospitalar, mesmo com admissões mais baixas que estas 200, e nós temos agora um plano e estamos confiantes que o conseguiremos no próximo ano e que conseguiremos até recrutar, num segundo concurso, mais 200 ao longo de 2024. Isto, mais uma vez, pela primeira vez na história. Posso anunciar que esta formação será, a curto e médio prazo, ainda em 2025, complementada em colaboração com as escolas médicas, com quem já falamos com o Conselho das Escolas Médicas Portuguesas e com várias das faculdades de medicina, e esta formação irá avançar, irá ser externalizada e deixará de ser dada exclusivamente pelo INEM, permitindo libertar-nos para o papel regulador e fiscalizador que deve exercer com mais rigor. Relativamente, e eu vou agora avançar então para a questão da greve, e posso dizer que relativamente à greve das horas extra, aquela... Sim, senhor. O tempo do Sr. Presidente a concluir, eu proponho que nós, nesta altura, tenha mais 3 minutos e depois qualquer dúvida a seguir complementa. Sim, e complementarei com certeza. Pronto. Tenho acordo. O Sr. Presidente tem mais 3 minutos. Muito obrigado. Relativamente à greve das horas extra, recebemos o pré-aviso, de facto, a 10 de outubro. Desde então, sendo uma greve às horas extra, priorizamos o recurso ao horário normal para as funções mais primordiais, de modo a torná-la menos vulnerável a essa greve. E à exceção do dia 4, em que houve o acúmulo da greve da função pública, conseguimos que o número de técnicos a trabalhar no CODU fosse sobreponível à média dos dias anteriores à greve. Mas, naturalmente, logo aí houve alguns atrasos no atendimento, porque, como sabem, e naturalmente não é apenas o número de profissionais que conta para a produtividade. Obviamente a sua motivação também, e obviamente nestes dias é comum, seja em que área for, haver uma diminuição da produtividade individual. Nessa primeira semana de greve, e com vista já à seguinte, o Conselho Diretivo promoveu logo várias reuniões com os dirigentes, de modo a encontrarem-se formas de mitigar a greve. Mas mitigar a greve, obviamente, não pode implicar violar o direito da greve que os trabalhadores têm. E, portanto, qualquer situação que implique a substituição antecipada de trabalhadores que possam estar em greve, naturalmente tem que ser vista com muita sensibilidade, uma vez que se trata de um direito fundamental. Portanto, no dia, devo dizer também que o acordo coletivo de trabalho que está em vigor e com o qual estávamos convictos da sua aplicabilidade em situações de greve geral da função pública, mesmo não sendo aquela federação que convocou a greve, mas não sendo este acordo denunciado por nenhuma dos outros sindicatos ou qualquer outra organização que tivesse o poder de ter um instrumento regulador de trabalho, houve sempre a convicção da aplicabilidade deste acordo coletivo de trabalho, aliás, à semelhança do costume dentro do Instituto, e posso dizer que em greves prévias, até convocadas pelo mesmo sindicato, que não houve impacto e que os serviços mínimos foram
foram cumpridos. É comum no INEM e, considerando a imprescindibilidade dos serviços no CODU, convocar todos os trabalhadores e depois, precavendo faltas por doença, por outros motivos não relacionados com a greve, para se garantir que estarão os tais serviços mínimos, os 80%, convocar todos e depois sim perceber quantos podem ou não exercer esse direito de greve fora do local de trabalho. Bom, e isto foi o que foi assumido, de acordo com o que tem sido o costume e o sentido de responsabilidade das estruturas sindicais e dos trabalhadores, tanto que nos 2 primeiros turnos isto foi o que aconteceu, ou seja, durante o turno da noite, da meia-noite às 8 e das 8 às 16 horas, estavam mais do que 80% presencialmente no CODU, mas logo aí, no turno da manhã, foi quando começaram a existir atrasos significativos. E, portanto, esses atrasos significativos, e independentemente de preocupações de violação do direito da greve, foram de imediato tomadas medidas. E de imediato foram feitos contactos diretos com os dirigentes e com os trabalhadores, no sentido de se perceber de que forma poderíamos mobilizar as pessoas para fazer face, não ao impacto da greve, mas à nossa iminente incapacidade de dar a resposta que achamos que é aceitável para socorrer a população, que foi depois consubstanciada num e-mail enviado por mim para os dirigentes ao 12h43, ou seja, bem antes desse mail que referiu, que existiu, obviamente, mas que foi uma de muitas mensagens de insistência da necessidade de cumprimento, ou seja, não foi a primeira, de todo, não é? Ou seja, e a partir desse momento foram tomados todos os esforços no sentido de que a situação fosse regularizada. Mas, mais uma vez, devo dizer que o Estado, o número não é o único fator. A questão dos 80%... Sim, só concluindo. No turno da tarde, em que até estavam cerca de 70 pessoas, 70% dos trabalhadores escalados no CODU, que eram 35 e não menos de 10, como foi dito, devo dizer que nesse turno foi quando se começou até a recuperar do atraso da manhã. E devo dizer que lá está, que o estado anímico é muito importante, a motivação dos trabalhadores, e devo dizer que nesse dia, dos prestadores, por exemplo, quem esteve presente foi o dia em que cada um individualmente, em média, atendeu menos chamadas. Ou seja, não é só o número que impacta, é também o estado anímico e motivacional dos funcionários do INEM, e é também aí que temos trabalhado muito para atuar. E peço desculpa pelo Muito obrigada, Sr. Presidente. É normal que tenham ficado resposta a perguntas. Muito bem, Sr. Deputado João Paulo Correia. Para uma interpelação à mesa, Sra. Presidente. Sim, por favor. Obrigado. O Sr. Presidente do INEM está no Parlamento hoje a requerimento dos partidos para responder a perguntas que lhe são colocadas. O Partido Socialista fez algumas perguntas e não respondeu a nenhuma. Eu acho que não devia se concentrar a responder aos deputados, porque as nossas perguntas permitem-nos perceber exatamente as falhas que aconteceram e os responsáveis pelas falhas, como também quem acompanha a audição remotamente, perceber o que se passou. Acho que não é nada benéfico para o Presidente do INEM ter uma oportunidade para se explicar e responder aos deputados e ignorar as perguntas que os partidos lhe fazem. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar para agora os grupos parlamentares e passo a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra, e agora cada deputado tem 5 minutos também. Tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Machado. Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente do INEM, Dr. Sérgio Janeiro, cumprimentar na sua pessoa todos os trabalhadores do INEM que estão na base do sistema de emergência médica no nosso país, enfrentando os desafios constantes para salvar as vidas dos portugueses.
Mostrar-lhe também o nosso agrado por termos sabido, em audições anteriores, que o Sr. Presidente, neste curto espaço de tempo que preside ao INEM, tem falado com maior regularidade com os sindicatos representativos do setor, uma boa prática que não compreendemos porque é que não existia anteriormente. Uma palavra também de solidariedade para com as famílias das vítimas, deixando a certeza de que tudo se fará para apurar o que verdadeiramente aconteceu. O debate público que estamos a ter neste momento sobre o INEM tem sido muito esclarecedor. Durante muitos anos falou-se pouco do INEM, da sua gestão e dos seus problemas. Muitos eram até desconhecidos dos cidadãos. Colocar o INEM no centro da discussão pública tem ajudado a divulgar questões muito graves de gestão e decisões erradas, muito erradas, ao longo dos últimos anos. Está claro aos olhos dos portugueses que os problemas do INEM resultam fundamentalmente da divergência entre as funções do INEM e os meios humanos e operacionais que tem ao seu dispor. Um problema muito agravado ao longo dos últimos anos e que requer reflexão e ação. Apesar de alguns não os quererem admitir, é um facto que o anterior governo deixou o INEM com um grave problema de recursos humanos, principalmente técnicos de emergência pré-hospitalar, mas também médicos e enfermeiros. Como todos sabemos, o INEM é essencialmente financiado através de uma taxa cobrada aos portugueses nas apólices de seguro. Alguns partidos da oposição têm tentado passar a ideia de que o financiamento do INEM advém do Orçamento de Estado, um despudor sem limites, sobretudo quando sabemos que nos últimos anos o Partido Socialista desviou cerca de 170 milhões de euros do INEM. Só em 2023 o INEM tinha uma liquidez de 48 milhões de euros que foram retirados do INEM pelo governo do Partido Socialista para serem colocados em dívida pública, ao invés de terem sido investidos na emergência médica como era seu propósito. Esses 48 milhões de euros podiam ter servido para adquirir os veículos de emergência médica em falta, para a aquisição de helicópteros em falta ou para reforçar o INEM com meios humanos em falta. Mas não. Foi o próprio Dr. Luís Meira, anterior presidente do INEM, que admitiu ter sido obrigado a entregar ao governo anterior esses 48 milhões de euros que já na altura faziam muita falta. O Partido Socialista saqueou o INEM e colocou a instituição em risco, incapaz de cumprir com as suas responsabilidades. Aliás, são várias as notícias, basta fazer uma pesquisa rápida, que levam para que nos últimos anos há uma demonstração muito clara da deterioração destes serviços do INEM. Sim, é preciso refundar o INEM. Por isso, o atual Governo está a investir e a reforçar o INEM como nenhum outro no passado, seja pelo aumento da contratação de novos TEP, seja pela aquisição de ambulâncias ou outros equipamentos. E, nesse contexto, naturalmente, deixar-lhe aqui também algumas questões. A primeira, relativamente ao cenário desse dia, que teve duas greves no mesmo dia. E, portanto, questionar se é comum haver duas greves no mesmo dia, no histórico de greves do INEM, ou se, efetivamente, foi uma terrível coincidência. E também uma questão relativamente à adesão a esta greve, se ela foi superior àquilo que é normal ou não. Também é importante perceber que medidas é que este Conselho Diretivo está a tomar para terminar com os ajustes diretos sucessivos que o INEM usava como expediente nas mais variadas matérias e que, naturalmente, é necessário, pela boa contratação pública, terminar com esta questão. Também, e ainda relativamente aos técnicos de emergência hospitalar, é notícia pública que é a intenção do Governo abrir 400 novas vagas, sendo que já estarão 200 em concurso. Perceber quando é que estas pessoas vão começar a ter formação e quando é que poderão começar a trabalhar. Qual é a previsão do Governo nesse sentido? Uma outra questão, e para terminar, era no sentido de perceber qual é o plano concreto que este Conselho Diretivo do INEM tem para resolver os problemas que já elenquei e que resultam, para nós, de forma clara, de um desvio do dinheiro do INEM para outros fins que não aqueles que são fruto do seu propósito de taxação.
Muito Terminava obrigada. então dizendo só que após os 8 anos de cativações e desinvestimento é preciso investir ainda mais para recuperar a emergência médica no nosso país. E é preciso voltar a dar ao INEM força de trabalho e capacidade de resposta, porque o compromisso tem que ser claro. Não poder voltar a ignorar o INEM nem os seus profissionais a bem da saúde dos portugueses e da emergência médica em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia. Obrigado, Sr. Presidente. Eu espero que desta vez o Sr. Presidente do INEM responda às perguntas que lhe são colocadas. Eu irei fazer novamente as perguntas, dando-lhe tempo para que possa apontar as perguntas e depois responder. Acho que não pode sair daqui desta audição, e tudo faremos para que isso não aconteça, sem dar resposta às perguntas que os deputados lhe fazem. O Sr. Presidente do INEM disse há pouco que faltou brio profissional aos trabalhadores do INEM que estiveram em funções nos dias 4 e 5 de outubro. Disse, por outras palavras, que faltou brio profissional. Disse que estavam desmotivados e que isso baixou a produtividade. Tratando-se de um serviço de emergência médica, nós percebemos o alcance das suas palavras. O INEM não é um serviço, não é uma repartição pública que podemos chamar normal. É um serviço altamente sensível, que quem está ao serviço está certamente na máxima força, com o máximo compromisso, e não acredito que nenhum trabalhador que se tenha apresentado naqueles dias ao serviço, Sr. Presidente, se tenha apresentado desmotivado e com isso ter contribuído para a baixa da produtividade, ou seja, não se apresentaram sem o devido brio profissional. O Dr. Sérgio Janeiro é o terceiro Presidente do INEM em 2024. Ao fim de 4 meses de mandato deste Governo, já era o terceiro Presidente do INEM. O Dr. Vítor Almeida, que aceitou ser Presidente do INEM e depois recuou, disse que recuou porque a Sra. Ministra não lhe deu as garantias para resolver os problemas que ele achava que eram urgentes no INEM. A pergunta que se impõe aqui também é se, quando reuniu com a Sra. Ministra e aceitou de imediato o convite, disse que aceitou de imediato o convite, não lhe ocorreu, depois de saber que o Dr. Vítor Almeida tinha recuado e por que razão tinha recuado, não lhe ocorreu que devia ter colocado condições em cima da mesa, porque acaba por ser Presidente do INEM, sabendo das dificuldades que o INEM enfrentava, chega ao dia 21 de outubro, sabe do impacto que a greve vai gerar, porque o Dr. Sérgio Janeiro, o sindicato disse tudo no dia 21 de outubro. Disse que a greve ia ter impacto nas chamadas atendidas e ia ter impacto na mobilização dos meios do socorro. E o INEM nada fez. Aliás, o Sr. Presidente do INEM também tem que responder à pergunta que lhe coloquei, quando é que reuniu com os membros do Governo a primeira vez para colocar a questão o que fazer com o pré-aviso de greve. Ou seja, nunca falou com os membros do Governo durante aquele período, desde o dia 21 de outubro até o dia 5 de novembro, que é quando a Sra. Ministra da Saúde faz a sua primeira declaração pública, a mostrar-se surpreendida, não sabia da greve, nunca falou com a Secretária de Estado nem com a Ministra. Está em condições de assegurar isso? Essa é uma resposta que tem que dar ao Parlamento, aos portugueses. Falou ou não falou? E o que falou? E o que é que lhe foi transmitido? É importante dar essa resposta. Também lhe perguntei, e também não respondeu, quando é que soube da retirada da tutela do INEM? É muito importante para si. Respondia diretamente à Secretária de Estado. Na semana passada, no dia 12, a Sra. Ministra diz o INEM passa para a minha dependência direta. A partir de agora, desde esse dia, o Dr. Sérgio Janeiro passou a responder à Sra. Ministra da Saúde. A pergunta que se coloca é quando é que soube? Soube pela imprensa? Quem é que lhe transmitiu? Alguém lhe deu alguma explicação? É que parece que não deixa de ser também uma crítica ao seu trabalho. A Sra. Ministra, ao retirar a tutela da Secretária de Estado, não só desautoriza a Secretária de Estado, mas também reconhece que, do lado do INEM, as coisas não estão a correr bem. Quando uma Ministra da Saúde, o Dr. Sérgio Janeiro, com toda a cordialidade, mas acho que há coisas que não se podem deixar de dizer, quando a Sra. Ministra da Saúde diz publicamente, a partir de agora tenho que dedicar 70% do meu dia-a-dia ao INEM, agora imagina, quer dizer, 30% ao resto do SNS, como é que vai ficar o SNS? Mas ao dizer isso, ao dizer que vai dedicar 70% do seu dia-a-dia ao INEM, não deixa de ser uma crítica contundente ao seu trabalho, porque não confia plenamente no seu trabalho. Isso não leva a tirar conclusões, a tirar ilações.
para além da retirada da confiança política à Secretaria de Estado, para além desta afirmação, que é uma crítica contundente a si e ao seu trabalho, nós preocupa-nos as declarações que a Sra. Ministra fez há dias acerca daquilo que vai acontecer ao INEM. Então o Presidente do INEM vem hoje aqui ao Parlamento, depois da Sra. Ministra dizer que vai haver mudanças no INEM, que o INEM vai ter um novo papel de regulador, de coordenador. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou um plano para o INEM e o Sr. Presidente do INEM vem ao Parlamento e não consegue dizer que plano é esse. Eu perguntei-lhe há pouco e não respondeu. Que plano é esse? Tem que o dizer aqui, não pode escondê-lo no Parlamento. Eu também não quero acreditar, para terminar, Sra. Presidente. Peço desculpa, quem preside aos trabalhos sou eu. O Sr. Deputado tem 5 minutos, neste momento são 5 minutos e 8 segundos. Vamos deixar concluir o Sr. Deputado. Vamos deixar, quem preside aos trabalhos sou eu e quando o PSD esteve a falar, teve toda a gente a ouvir com atenção. Portanto, vamos ouvir com atenção. O Sr. Deputado tem a palavra. Obrigado. O Sr. Presidente do INEM vem aqui ao Parlamento e tem que partilhar com os deputados que plano é esse que anda a negociar com a Sra. Ministra da Saúde. Vamos ou não vamos ter a privatização do CODU? Tem que responder aos deputados, Sr. Presidente. Porque assim, depois do que aconteceu, onde houve uma manifesta incapacidade do INEM, da sua parte, do seu Conselho Diretivo, em responder a uma situação que estava na vista que ia causar um impacto brutal, e só depois das mortes associadas às falhas do INEM é que o Governo veio reagir publicamente, depois da retirada de confiança do INEM, retirada do INEM à Secretária de Estado, depois da Sra. Ministra ter dito que tem que dedicar 70% do seu tempo ao INEM, eu pergunto-lhe em que papel é que se sente? Terminar, Sr. Deputado, tem que se esta tem terminar. condições, tinha confiança dos portugueses que estão a acompanhar a audição, não responde a nada, se Tem tinha que confiança terminar, dos Sr. portugueses para Deputado. continuarem em funções. Obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, deputado Rui Cristina, informando que a grelha está errada e, portanto, não inclui nem o Sr. Deputado nem o Grupo Parlamentar do PS, nem o Grupo Parlamentar do Chega. Então, nas outras anteriores também estiveram. Não. Sr. Deputado Rui... Sim? Pode Sr. fazer, Presidente, uma mas a interpelação à mesa, continua- muito brevemente, Muito só bem. para dizer que foi distribuída um conjunto de 2 grelhas, uma para o Presidente do INEM e outra para as demais entidades. A das demais entidades foi correspondida na prática, esta não está a ser Esta tem a correspondida. grelha, esta tem uma grelha, esta tem uma gralha. Eu não sei o que é que... Tem uma gralha. Bom, passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina do Chega. Muito obrigado. Muito obrigado. Posso? Muito obrigado, Sra. Presidente. Caras e caros deputados. Já aqui foi falado ao estado em que chegou o INEM. Todos nós sabemos, Sr. Presidente, ao estado em que o Partido Socialista deixou o Instituto Nacional de Emergência Médica. Sabemos que durante estes últimos anos houve cativações de fundos que eram direcionados única e exclusivamente a este Instituto, fundos que serviam para comprar meios, equipamentos. Sabemos que carreiras não foram valorizadas, sabemos que os salários são baixos para estes técnicos, não há aqui uma atratividade para esta carreira, há uma taxa de abandono de cerca de 30%, há uma carência de cerca de 700 técnicos neste Instituto, INEM, o que leva aqui à necessidade de que estes técnicos sejam praticamente a pedra basilar deste Instituto, da mesma maneira que os funcionários ou que os profissionais de saúde sejam a pedra basilar do SNS. E, como tal, tem que se recorrer ao seu heroísmo, à sua dedicação, que é fazer horas extraordinárias. E é isto que tem acontecido nos últimos anos. Temos andado aqui à custa destas horas extraordinárias que estes técnicos efetuam. Esta é a fotografia do INEM. Agora, nós também sabemos que houve várias audições antes do verão, nesta Casa da Democracia, onde foram enaltecidos, foram relevados todos os problemas que o INEM tinham, foram identificados. A senhora Ministra tem o caderno de encargos na sua mão.
e disse aqui nesta casa, e volto a repeti-lo, que iria refundar o INEM, queria reorganizar o INEM. Isso agradou-nos imenso. A questão é que chegamos a novembro e acontece esta, poderei apelidar de calamidade. E o que lhe pergunto, Sr. Doutor, é o que é que foi feito nestes meses? Que medidas foram tomadas? Porque após este fatídico dia 4, temos a senhora Ministra, que chama a si a tutela do INEM, que há aqui uma responsabilização de outras pessoas, menos da própria senhora Ministra, que é quem mais poder tem na tutela do Ministério da Saúde, e agora sim é que se vêm apresentar medidas. Agora sim é que se decidiram reunir com os técnicos de emergência hospitalar. O que me estranha, e o que nós achamos não chega, que não fica bem, é que tenham marcado esta reunião no próprio dia destas audições, porque isto acaba por desvirtuar, acaba por condicionar, por exemplo, o Sindicato de Técnicos de Emergência Hospitalar, que vem à Casa da Democracia para nos dar esclarecimentos e, na nossa perspectiva, vêm condicionados. Agora, é anunciado pelo Sr. Ministro António Leitão Amar, vamos adquirir 300 veículos de emergência, vamos fazer um reforço de 200 técnicos, vamos fazer uma aquisição de serviços de teletransporte, vamos excluir consignações de receitas próprias do INEM. Nós concordamos com tudo, nós salutamos, nós aplaudimos. Só que estas são medidas que vêm com muito atraso. Isto devia ter tudo sido feito antes da greve, devia ter sido feito nestes últimos 5 meses. É isto que nos indigna a nós, como partido Chega. É porque é que tivemos que chegar a este fatídico dia 4 para depois tomarmos medidas. Eu acho que tem que haver um planeamento da parte do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde mexe ou interage com a saúde dos portugueses. Tem que haver planeamento. E é isso que nós lhes pedimos, é que haja planeamento, mas também tem que haver responsabilização por tudo aquilo que houve. Não é só de vir a público dizer eu assumo a responsabilidade, como diz a senhora Ministra. Por maior respeito que eu tenho pela senhora Ministra, isto não é só dizer que se assume. Tem que haver consequências políticas, porque senão serão mais palavras vãs. E o que lhe pergunto, Sr. Doutor, que plano é este de refundação? Já sei que passa por adquirir, por isto tudo que eu já referi aqui. Espero que olhem para o método de triagem, o tetricose. Acho que tem que ser reavaliado. Acho que depende muito do decidor humano, ou seja, pode incutir ao erro. Isso tem que ser tudo reavaliado, tem que ser repensado. E gostava também que... E o senhor doutor fez aqui muito bem, disse muito bem, fez aqui uma descrição da sua carreira. Carreira como médico, carreira militar, que nós reconhecemos, ninguém coloca isso em causa, mas o que eu lhe pergunto, com tudo isto que aconteceu, acha que ainda tem condições para continuar? Acha que merece estar sujeito a tudo isto que se está a passar? Essa é a pergunta que eu lhe faço. É se tem condições para continuar. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Mário Amorim Lopes, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. Sérgio Dias Janeiro, muito obrigado pela disponibilidade para vir aqui à Comissão de Saúde. Eu tenho aqui duas questões apenas, para que não haja fuga possível, sejam apenas estas as duas as necessárias para responder, mas antes tenho que fazer aqui uma nota prévia, porque tinha 10 minutos alocados e demorou 9 minutos e 45 e até lá não respondeu nenhuma e necessitou 3 minutos de tempo extra, de horas extra, para começar a responder. Eu espero, sinceramente, que isto não seja um retrato da inércia que acontece agora neste momento no INEM e em resposta a esta greve. As duas questões têm que ver com os serviços mínimos, são mais perplexidades do que questões. O INEM, sabemos bem, e o Dr. Sérgio Dias Janeiro melhor do que ninguém, que não funciona sem horas extra. Aliás, como a maior parte do Serviço Nacional de Saúde não funciona sem horas extra. Portanto, as horas extra, na verdade, são um serviço básico. E, portanto, era importante perceber o motivo pelo qual não foram decretados serviços mínimos. Já aconteceu no passado, decretar serviços mínimos até 100%, porque há um imperativo de força maior, há um interesse público que sobrepõe, neste caso, a direitos privados particulares que existem. Porquê é que não foram decretados esses serviços mínimos às horas extra para garantir que não havia falha no INEM? Isso, sinceramente, eu acho que não ficou claro. Depois, o outro ponto
E para chegar aqui a outro ponto, eu tenho de reconstituir aqui o cronograma dos acontecimentos. No dia 10 de outubro houve o tal aviso informal, creio que disse há pouco. Depois, o envio do pré-aviso de greve foi no dia 20 de outubro. O início da greve foi a 30 de outubro e a greve foi desconvocada a 9 de novembro. No dia 28 de outubro, portanto, entre estes avisos de greve e a greve propriamente dita e todos os casos que sucederam, nós tivemos um e-mail enviado, não sei se foi por todas as delegações regionais, mas pela do Algarve foi, porque tem aqui o e-mail, a convocar VMERs, viaturas médicas, e a convocar também técnicos para emergência hospitalar para participarem num exercício, a Terra Treme 2024, exercício público de sensibilização para o risco sísmico. Pedia aqui, aliás, que fossem identificados os veículos e os técnicos que deveriam estar ao serviço, e isto é uma foto do evento que teve lugar em Silves, mas, segundo constou, teve lugar por todo o país. Eu não quero menorizar a importância de fazer um simulacro a propósito do risco sísmico. Na verdade, Lisboa e o Algarve têm um risco muito agravado de termos um problema sísmico grave, parece-me bem. Agora, questiono se não haveria aqui um motivo de força maior que adiasse este simulacro e, no caso, a alocação de recursos do INEM, em plena greve, a estes simulacros. Portanto, a questão que eu lhe coloco é se tinha conhecimento deste simulacro e se achou bem que fossem alocados recursos que já eram escassos para assegurar os tais serviços mínimos no INEM, ou se não tinha conhecimento e se tudo isto foi tomado, no fundo, à sua revelia, à revelia do Conselho Diretivo, e, portanto, alguém achou por bem dentro do INEM que, em plena greve, se afetasse recursos à realização de um simulacro exercício a Terra Treme 2024, que, enfim, com isto tudo trememos nós todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a Sra. Deputada Marisa Matias. Obrigada, Sra. Presidente. Dr. Sérgio Dias Janeiro, também aproveito para cumprimentá-lo e agradecer a sua presença aqui. Eu tenho duas questões apenas e muito diretas. Já várias questões foram aqui suscitadas e aguardaremos as respostas, como é evidente, mas há duas perguntas para as quais eu creio que são necessárias respostas muito concretas. Em primeiro lugar, e indo além da questão dos serviços mínimos, que já foi subejamente aqui abordada, o Dr. Sérgio Dias Janeiro conhece bem o funcionamento do INEM e sabe bem das dificuldades e dos problemas do INEM, como aliás todas e todos sabemos, mas por maioria de razão saberá bem dos problemas que existem, da falta de recursos humanos, e por isso sabe que para funcionarem os serviços de emergência em Portugal dependem das horas extraordinárias. E a questão que lhe quero colocar é mesmo muito concreta. Quando teve conhecimento do pré-aviso de greve às horas extraordinárias, teve consciência do que é que isto significaria na dificuldade em prestar serviços de emergência em Portugal. E, portanto, a pergunta concreta é esta: o que é que fez? Que indicações é que deu? Que alterações é que indicou? Quando soube que as horas extraordinárias, que são as horas que fazem funcionar os serviços de emergência pré-hospitalar em Portugal, iriam deixar de existir durante um período, caso se concretizasse a greve, peço desculpa, não a guerra ainda. E, portanto, nesse sentido, penso que é muito útil para nós termos a clareza de saber exatamente quais foram as indicações que saíram da parte da direção do INEM. A segunda pergunta, também muito concreta, é, no seu entender, e tendo em conta que aconteceram situações que não podem ser aceitáveis, havia uma greve, o INEM depende das horas extraordinárias, há falta de recursos humanos, reconhecemos todas esse contexto em torno do que se passou, mas o que se passou foi grave. E, obviamente, é necessário apurar responsabilidades. E, portanto, a pergunta concreta é: quem, no seu entender, é responsável? Quem é responsável por tudo aquilo que se passou? Nós não podemos atribuir as causas das mortes, com certeza, mas não podemos também achar que é normal estarmos a discutir
qual é a responsabilidade associada a estas mortes, porque se os serviços de emergência funcionarem normalmente e com os recursos necessários e com os meios necessários, estas discussões que temos tido nestes dias não são discussões que existam normalmente, não devem existir. E, portanto, quem é que, no seu entender, é responsável? Porque a Sra. Ministra esteve aqui na Assembleia da República, tivemos a oportunidade de questioná-la na audição do Orçamento e a Sra. Ministra não assumiu responsabilidade nenhuma. E, aliás, mais, a Sra. Ministra, de certa forma, deu a entender que a responsabilidade seria sua, seria da Presidência do INEM. Aliás, referiu-se a si como Presidente interino. Sabemos bem que não está em função plena, mas, de qualquer das formas, foi como uma espécie de mostrar já a porta de saída, dizer que este era um lugar temporário. Mas a Sra. Ministra foi clara na transferência das responsabilidades e, portanto, a minha pergunta é, acha que é justa essa transferência de responsabilidades e, no seu entender, quem é que tem a responsabilidade pelo que se passou? Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar também o Sr. Presidente e gostaria de colocar aqui algumas questões. A situação do INEM e a falta de meios que o INEM tem responsáveis e não são os trabalhadores. Os trabalhadores dão o melhor de si para que o INEM possa dar a resposta ao socorro às populações. E o problema está de tal forma grave que não é devida essa valorização e reconhecimento dos trabalhadores, daquilo que é o seu empenho, aquilo que é a sua dedicação. Porque todos bem sabemos, ainda há pouco, foi feita uma referência, há pouco nas audições durante a manhã, foi feita uma referência de facto da elevada carga de trabalho, do trabalho extraordinário que existe e que é bastante, que leva até jornadas bastante longas. Estamos a falar de trabalhadores que estão sempre a lidar com situações de emergência, permitam-me utilizar a expressão, com situações de stress. E isso, naturalmente, tem também desgaste do ponto de vista físico e mental. E, portanto, aquilo que deveria ser feito era, de facto, sem qualquer tibiezas, de valorizar estes trabalhadores. E isso tem que se traduzir nas suas carreiras, nos seus salários, nas garantias das condições de trabalho. É presidente do INEM não há muito tempo. Esta é uma realidade que não era desconhecida para si, creio. Mas a questão que eu gostaria de lhe perguntar é, conhecendo isto, se quando iniciou funções, o que é que fez para procurar resolver este problema? Sabendo também, porque os relatórios do INEM são públicos e eu vou-me socorrer desses mesmos dados, faz referência de que há mais técnicos de emergência pré-hospitalar a abandonar o INEM do que aqueles que entraram. Estou-me a referir aos dados dos últimos anos. Se conhecendo isto, o que é que fez também para se conseguir fixar profissionais no INEM e para que o INEM disponha dos meios que são necessários? Há falta de meios de emergência. Agora, falando do problema dos meios aéreos, dos meios terrestres, também, que iniciativas é que tomou e que diligências tomou para encaminhamento da resolução deste problema? Porque estas são aqui as questões de fundo. E no que diz respeito à questão da valorização das carreiras, se no quadro das questões que há de colocar à tutela, neste caso ao Ministério, se levou estes problemas lá e que respostas é que obteve. E eu estou a falar até de quando iniciou funções. Se todos estes aspectos esteve na sua linha de prioridade para a sua resolução e que diligências é que tomou e que respostas é que obteve. Porque estamos perante problemas que não são novos, que já vêm de trás e a sua não resolução só leva ao seu agravamento, como temos estado a ver relativamente a estas matérias. E não está aqui em causa a greve, é um direito por parte dos trabalhadores. Aquilo que falta no INEM, mas falta todos os dias, falta hoje, faltou ontem, faltou o dia antes de
ontem, vai faltar amanhã e o dia a seguir, e os que virão a seguir são meios humanos e são meios de emergência. E, portanto, estamos a falar de que, e basta olhar, vamos socorrer outra vez dos elementos que vêm do relatório do INEM, de que a inoperacionalidade, em particular das ambulâncias de emergência médica, é muito significativa. E é muito significativa por falta de tripulação. Mas isto estamos a falar de problemas, como já referi, que já vêm atrás e que se têm vindo a agravar. Eu gostaria, e não pode ser de forma nenhuma, o INEM, aliás, e todos os serviços públicos não podem assegurar o seu funcionamento porque recorrem ao trabalho extraordinário. Não, têm que garantir que têm lá os seus meios, para garantir também aos seus trabalhadores o descanso que é necessário e os direitos que têm, aliás, e reforçar esses mesmos direitos, que é aquilo que é necessário relativamente a este conjunto de trabalhadores. Eu gostaria de lhe fazer duas últimas perguntas. Uma é porque fez referência à falta de autonomia. Tem algum compromisso por parte do Governo para assegurar que aquilo que está no plano, que é dispensada a autorização por parte dos membros do Governo para dar concretização àquilo que está previsto no plano de atividades? Porque esse é um problema sério e é um problema sério que, de facto, precisa de ser resolvido. Nós, adiante já, na nossa proposta do Orçamento do Estado, avançamos com uma proposta no que diz respeito às contratações para que seja dispensada essa autorização, tendo em conta que há um plano de atividades que é elaborado, que é aprovado e, portanto, deve de facto haver essa autonomia sem ser necessária autorização por parte dos membros do Governo, porque já sabemos o que é que acontece, não é? As autorizações nunca mais vêm. E as autorizações nunca mais vêm, não se abrem os concursos, nem para a contratação de trabalhadores, nem se abrem os concursos nem se tomam as demais decisões. Uma última pergunta sobre as questões da afirmação da Sra. Ministra sobre a refundação do INEM. Alguma vez a Sra. Ministra discutiu consigo estas matérias? Qual é que é a estratégia e qual é que é a visão para esta refundação do INEM? É porque nós consideramos, aliás, temos muita... Vou mesmo terminar, Sr. Presidente. Temos muita preocupação e já temos expressado nestas audições durante o dia de hoje, que, falando de coordenação, regulação, já sabemos o que é que isto significa, que é da entrega a grupos privados. Qual é que é a perspectiva que tem relativamente ao INEM e relativamente a estas questões, se de facto estas matérias foram discutidas consigo? Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, ao Sr. Deputado Paulo Moacho. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Dr. Sérgio Dias Janeiro. Agradeço as respostas, enfim, os esclarecimentos que já foi dando até ao momento. Falou há pouco na motivação e no estado anímico dos trabalhadores do INEM e nós compreendemos essa referência. Parece-nos até difícil de compreender como é que, quer dizer, não é difícil de compreender porque sabemos que o INEM continua a funcionar por um grande sentido de missão de quem lá trabalha, mas isto não é suficiente e continua a não ser suficiente, já não é suficiente há muito tempo, e é incompreensível como é que a situação não foi uma prioridade política por parte da Sra. Ministra, não foi uma prioridade política por parte do Governo, e também dirijo-lhe uma pergunta sobre isso. O que é que fez nessa matéria, se a questão da valorização das carreiras e dos trabalhadores, nomeadamente dos técnicos de emergência pré-hospitalar, que diligências é que tomou nesse sentido? Se considera que isso é uma prioridade sua também, enquanto Presidente do INEM, entendemos que também tem essa responsabilidade. O que é que falta? É uma questão de recursos financeiros do INEM, quer dizer, já aqui foi dito, o INEM tem recursos próprios, aquilo que nos é dito é que até tem recursos suficientes para poder fazer essa valorização da carreira e, portanto, dependeria apenas da vontade política de o fazer. E não compreendemos como é que é preciso chegar à situação do sindicato fazer uma greve e termos esta situação
enfim, que tecnicamente não é uma greve, é uma recusa de trabalhar estas horas extra, para chegarmos a este ponto e para a Ministra se sentar com o sindicato e numa tarde a greve ser suspensa. E perguntava-lhe também qual o seu papel enquanto Presidente do INEM nesse processo, se alertou a Ministra, se alertou a Secretária de Estado para a gravidade que poderia ter esta greve e aquilo que poderia acarretar esta greve, ou se, enfim, apenas entendeu que com a gestão dos meios, e há pouco pareceu-me que era isso que tinha referido, com a gestão dos meios seria possível garantir o mínimo dos serviços, e se o problema teria sido apenas com a tal conjugação das duas greves. Mas gostaria também de perguntar, porque fez uma referência à revisão da Lei Orgânica e dos Estatutos do INEM. Os Estatutos do INEM foram revistos e foram publicados no dia 4 de abril de 2024. Os estatutos que organizam esta estrutura interna, que dividem a organização do INEM internamente em 4 áreas: operacional, formação, regulação e suporte. E esta reestruturação foi feita, teoricamente, tendo em vista melhorar a eficiência do INEM no cumprimento das suas funções. Aquilo que eu lhe perguntava é se, com tão pouco tempo destes estatutos em vigor, se faz sentido proceder a uma revisão já dos estatutos, quais é que são os problemas que são identificados e se essa revisão está relacionada com todo este grande mistério sobre a refundação do INEM. Ou se vai ser feita uma revisão da Lei Orgânica e dos Estatutos do INEM para depois, então, quando finalmente se concretizar o que isto significa da refundação do INEM, logo também se fazer uma nova revisão. Porque apesar de tanto a Sra. Ministra como o próprio PSD, quando questionados sobre esta matéria, não esclarecerem, a Sra. Ministra já foi dando algumas pistas em audições, com muita insistência. Posso dizer que já, penso que em todas as audições com a Sra. Ministra, em que se tocou na temática INEM, eu lhe perguntei o que é que isto significa da refundação do INEM. E a Sra. Ministra já foi dizendo que significa o INEM ser regulador e ser financiador, nunca refere a parte do ser prestador e, portanto, quer dizer, não estamos a fazer um salto lógico muito grande ao tentar adivinhar o que é que efetivamente aí vem. Não é um salto lógico muito grande tentar adivinhar o que aí vem. O Sr. Deputado sabe muito bem o que é que aí vem. É o INEM deixar de ser prestador, é deixar de ter as competências de formação, que a Sra. Ministra também já disse que iria passar isso para outras entidades. É basicamente o INEM ser apenas regulador e ter à sua responsabilidade o CODU, que a isso a Sra. Ministra respondeu muito diretamente, dizendo que era até uma função de soberania. Mas gostava de lhe perguntar, enquanto Presidente do INEM, qual é que é a sua visão para o futuro do INEM, para todas estas áreas em que o INEM trabalha, se é o objetivo prescindir de alguma delas. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Presidente do INEM tem até 35 minutos para responder às questões. Temos também a doutora Alexandra Ferreira, vogal do Conselho Diretivo do INEM, com quem pode, caso deseje, partilhar as respostas. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, respondendo então muito diretamente, em termos de reuniões com a tutela, tive reuniões tendencialmente quinzenais desde a tomada de posse com a Sra. Secretária de Estado da Gestão em Saúde. Posso dizer que os temas prioritários, apesar de, obviamente, fomos falando acerca de todos os restantes temas, os temas prioritários foram o helitransporte e a revisão da carreira e grelhas salariais dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Posso dizer que, inclusivamente, nessas reuniões fizemos até várias simulações de aplicação em termos de impacto orçamental, em termos de aplicação de determinados subsídios ou de aumento em termos de níveis remuneratórios, ou seja, foram feitas várias simulações para garantirmos que seria possível acomodar no orçamento já previsto para 2025, e é preciso dizer que nós entramos
na segunda quinzena de julho, em plena construção do orçamento para 2025 por parte do INEM, e que ficaram logo previstas mais 400 vagas para técnicos de emergência pré-hospitalar e mais vagas para outros 300 profissionais das várias categorias profissionais para o ano de 2025, e que isso foi orçamentado e que, portanto, foi previsto. Também convém dizer que, naturalmente, contamos que com o aumento do número de técnicos de emergência pré-hospitalar, que reduza também a despesa com o pagamento de trabalho suplementar. Posso dizer que temos essa previsão, porque neste momento, para se garantir o que seria necessário para se garantir todas as funções, os locais de trabalho a 100%, coisa que é impossível de momento, seriam cerca de 877 mil horas extra por ano, só de técnicos. Com mais 200 passarão a 500 mil e com mais 400 passarão a 225 mil. Pronto. Ou seja, as 400 continuam a ser pouco, mantendo este paradigma atual em que o INEM presta o socorro, na sua maioria, principalmente nos centros urbanos. Mas o que quero dizer é que houve trabalho feito ao longo destes 4 meses, bem antes da greve, trabalhos esses que foram comunicados em reuniões várias que nós tivemos com o Sindicato dos Técnicos de Emergência pré-hospitalar e que, portanto, da nossa parte, houve transparência, houve empenho em ir de encontro também às justas expectativas dos técnicos de emergência pré-hospitalar, e por parte da tutela sentimos também receptividade e foram avaliados vários cenários, que acredito que esse trabalho prévio também seja agora facilitador nesta fase em que rapidamente esperemos que se chegue a um acordo. Respondendo diretamente também a outra questão, quando é que me foi comunicada a passagem para a tutela, a Sra. Secretária de Estado, a Sra. Ministra da Saúde promoveu uma reunião em que eu estive presente com ela e com a Sra. Secretária de Estado da Gestão da Saúde, antes de ser anunciado publicamente, e comunicou que esta seria uma forma de demonstrar o compromisso do seu Ministério em priorizar os trabalhos no INEM. Pessoalmente, não sinto isso como uma desautorização, sinto a confiança de quem me convidou para o cargo e não vou desistir da missão que assumi e que abracei, e continuarei até o último dia a trabalhar com muito afinco e muito determinado em resolver os problemas de fundo do INEM e deixar um INEM com mais vigor, mais dinâmico e mais sustentável, sem ser à custa do trabalho suplementar e de um esforço que não é possível continuar a exigir aos seus profissionais. Portanto, respondendo também a outra questão, sim, sinto que tenho condições para continuar, sinto que tenho uma equipa dentro do INEM que está do lado do Conselho Diretivo, que nos tem ajudado a ultrapassar as dificuldades crónicas e aquelas que vão surgindo em cada dia. Posso dar um exemplo de algo que foi mediatizado como um evento negativo, que foi os problemas informáticos que ocorreram na semana passada num dia. E eu posso dizer que esse momento foi uma prova de força e uma prova de vida do INEM. Porque num momento em que o nosso sistema informático detectou algo como uma potencial tentativa de intrusão, que esperemos que não tenha sido e as entidades competentes o estarão a ver, mas independentemente disso, a prioridade foi sempre proteger os dados e a informação
dos cidadãos. E, portanto, foi fechada a porta, passamos para o plano de contingência em caso de falha informática, os telefones continuaram a funcionar, a triagem foi feita em papel, havia validação médica local em papel e a ativação dos meios ocorreu por rádio e por telefone, utilizando as redundâncias que o sistema tem, mas que queremos que sejam muito melhores, atenção, queremos que sejam muito melhores, mas eu devo dizer que a resposta foi exemplar e que não houve faltas no socorro à população nesse dia. Pronto. Relativamente, agora, outras questões. Relativamente aos serviços mínimos. Relativamente aos serviços mínimos, e eu já vou regressar àquilo que foi questionado anteriormente e que já toquei nesse ponto. Tal como disse, o INEM tem um acordo coletivo de trabalho em vigor, presumiu sempre a sua aplicabilidade, aliás, de acordo com o que aconteceu regularmente no passado. Os trabalhadores foram todos convocados para depois ser escolhidos aqueles que teriam que ficar para cumprir serviços mínimos. Isso ocorreu nos 2 primeiros turnos, ou seja, com o cumprimento dos serviços mínimos, a situação começou a agravar. O Conselho Diretivo e o INEM, no global, mobilizou-se no sentido de tentar mitigar, atenção, sempre em total observância com o respeito dos direitos da greve, mas há momentos em que tem que haver compreensão em que esta linha é muito ténue. Onde é que termina o direito à greve e começa o dever do INEM de prestar o devido socorro à população. E neste momento, e obviamente que neste momento, a única dúvida, a única certeza que tínhamos era que não podíamos deixar a situação escalar e não podíamos deixar a população sem socorro. E então mobilizamos todos os meios, contactamos isto ainda no turno da manhã, com os serviços mínimos a ser cumpridos. Contactamos os parceiros do CIEM, a Cruz Vermelha e os bombeiros mobilizaram e operacionalizaram ambulâncias de reforço, de modo a que nós pudéssemos mobilizar profissionais das nossas ambulâncias para reforçar o CODU e mitigar o problema que estava a escalar. E depois, no último turno, de forma até algo surpreendente, uma vez que não seria expectável, não surgindo o número, digamos, total que seria de esperar de pessoas no CODU, mas foi o turno em que se começou a recuperar, ou seja, enfim, o número em si é claro que é muito importante, mas estamos a falar de frações de números já por si deficitários. Uma escala, quando está a 100%, quer dizer que tem cerca de 80 pessoas no CODU, quando o ideal para os rácios é de 122. Ou seja, numa situação normal, em que estivéssemos os recursos humanos em pleno, nunca se cumprem os serviços mínimos no dia-a-dia. Pronto. E é importante ter esta noção. Nós estamos a falar de questões que são muito importantes, a questão de forma, a questão do regulamento, a questão do cumprimento das normas, e tenho a certeza que o trabalho que a Inspeção-Geral de Atividades em Saúde e outras entidades vai ser muito importante também para nos ajudar a clarificar qual é o procedimento ideal a ter numa situação destas, porque esta é uma situação de muito difícil resolução e que nos traz até alguns dilemas éticos, que colidem vários direitos fundamentais, tanto da população como dos nossos trabalhadores do INEM. E, portanto, eu nunca quis, em nenhum momento, colocar em causa o empenho e o profissionalismo dos trabalhadores do INEM. Aliás, eu penso que em todas as minhas intervenções o que eu tenho mais feito é exaltar a forma como, apesar de estarem em número deficitário há anos e numa tendência decrescente, do ano passado para este ano houve uma descida de 13% no número de técnicos e mesmo assim o trabalho vai sendo feito. Atendemos 1,5 milhão de chamadas por ano. Na esmagadora maioria, o socorro é feito de forma atempada. Quer dizer,
Agora, não vou seguramente desvalorizar estas situações em que houve atraso no atendimento, não vou desvalorizar as mortes que aconteceram nesses períodos. As instâncias competentes averiguarão do nexo de causalidade e daí sairão todas as consequências que tiverem que sair e é assim que deve funcionar. Agora, o que tenho a dizer é que esta situação, se calhar, deve nos levar para uma reflexão até mais abrangente que permita clarificar que formas é que devem ser tomadas para, no INEM em particular, e se calhar noutros serviços que sejam considerados absolutamente prioritários, o que é o direito à greve e o que é o direito digamos, ao acesso a cuidados de saúde por parte da nossa população. E reforço que aguardo até ansiosamente pelo relatório do IGAS, porque queremos melhorar e queremos aperfeiçoar os nossos procedimentos e que depois possam ser replicados também noutros locais onde possa haver essa dúvida. Relativamente, em particular, à participação no simulacro da Proteção Civil, eu devo dizer que estes simulacros são fundamentais e é imperiosa a presença do INEM. Agora, eu também devo dizer que, dado o contexto de greve, foi dada indicação da minha parte, diretamente a quem estava organizado a parte do INEM, a componente do INEM, porque este é um simulacro organizado pela Proteção Civil com a intervenção de várias entidades, e que a indicação foi para minimizar o empenhamento dos técnicos de emergência pré-hospitalar, para privilegiar o empenhamento de outros profissionais digamos, que naquele momento pudessem estar a ser menos prioritários no CODU. E também devo dizer que isto também ocorreu ainda num período de observância dos serviços mínimos. Relativamente à questão muito direta, quem é o responsável por estes atrasos no atendimento? Bom, eu tenho que dizer que atribuir uma responsabilidade única é de extrema dificuldade. Eu penso que estamos numa tempestade perfeita. Eu compreendo que o papel de qualquer decisor é difícil, é solitário. Percebo que em cada momento existem prioridades. Neste momento, a grande prioridade é o INEM e eu estou a apreciar e a aproveitar toda a atenção que está a ser dada ao INEM como uma oportunidade para que se avancem com questões que, se calhar, durante muito tempo estiveram paradas, mas não sei se daqui a uns meses não vai haver outro organismo que, se calhar, se vai concluir que nesta fase não teve a mesma atenção. Quer dizer, eu acredito que no passado, para não ter sido dada a mesma atenção que está a ser dada agora ao INEM, seguramente houve outros organismos que, com certeza, mereceram essa atenção. Os recursos públicos são escassos, o seu emprego tem que ser criterioso e cabe a quem decide, a cada nível, determinar o que é mais criterioso. E, portanto, eu tenho muita dificuldade em atribuir culpas individuais, mas eu diria que o contexto de degradação em número e motivação dos recursos humanos, e que não são só os TEPs, atenção, mas dos recursos humanos do INEM, dos meios, convém dizer que o estado da frota do INEM enfim, no mínimo, está degradado. Estamos, a título de exemplo, estamos a autorizar trocas de motores a viaturas com 600 mil quilómetros, que deveriam ser abatidas, naturalmente, porque a alternativa é não termos recursos para o socorro. E, portanto, se nós estamos agora a aguardar ansiosamente a concretização dos concursos para a aquisição das novas viaturas, até lá o socorro tem que continuar.
E, portanto, esse aspecto também, felizmente, foi conseguido reprogramar a RCM que tinha sido aprovada no ano passado, de modo a torná-la execuível, uma vez que, a partir do momento em que tomamos posse, já não era possível concretizar em tempo útil, em 2024, a parcela referente a 2024. Porque se nós não executarmos a despesa, se não fizermos o pagamento, não é possível depois reprogramar. Pronto. Sr. Deputado, vamos deixar o Sr. Presidente do INEM continuar. Portanto, quando... Continua, Sr. Presidente. Portanto, quando o normal já é deficitário, eu diria que qualquer constrangimento pode causar impacto. Relativamente à questão do que é que este Conselho Diretivo fez para melhorar a situação dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Bom, esta situação foi sempre prioritária desde o início e desde as primeiras reuniões com a tutela, com total aceitação, devo dizer. Pronto, houve várias reuniões com o sindicato, com a tutela, avaliações de impacto orçamental. Começamos a aceder aos pedidos de mobilidade interna dentro dos trabalhadores do INEM e posso garantir que durante o próximo ano, com a entrada dos novos, todos os pedidos de mobilidade vão ser acedidos, melhorando a relação família-trabalho por parte destes trabalhadores. Relativamente ao problema de meios, que não é exclusivo do INEM, também em relação à relação com os bombeiros e com a Cruz Vermelha Portuguesa, quando nós chegamos estava muito degradada entre o INEM e particularmente a Liga de Bombeiros Portugueses. Devo dizer que nós procedemos a um esforço enorme no sentido de regularizar as dívidas com os bombeiros. Atrevo-me a dizer que nunca estiveram tão em dia. Estamos a pagar com um mês de diferença relativamente ao serviço. Devo dizer que nos vimos no enquadramento de um memorando de entendimento que foi assinado em abril, mas que apresenta uma solução para o financiamento das ambulâncias baseada em atribuição de subsídios para a sua compra, que a Inspeção-Geral de Finanças emitiu um relatório a dizer que não é regular, não cumpre os requisitos da contratação pública e, portanto, estamos a negociar com a Liga dos Bombeiros Portugueses um novo protocolo que permita financiar a prestação deste serviço de uma forma sustentável e estamos seguros que até ao fim do ano o conseguiremos fazer, para que os bombeiros também tenham condições para renovar a sua frota e também melhorar e estender a sua atuação. Também o que foi falado, e já agora peço imensa desculpa, mas só relativamente ao investimento tecnológico. O INEM não avança em termos tecnológicos há vários anos. E não quer dizer que não seja por falta de esforço. O que quer dizer é que tem havido inúmeros projetos, às vezes uns financiados, outros por iniciativa própria, que têm avançado, mas têm esbarrado nas incompatibilidades entre vários sistemas. Nesse contexto, que também foi algo que foi identificado precocemente, e já antes tinha sido iniciada a colaboração e tivemos visitas técnicas dos parceiros que operam a Saúde 24, que já tinham feito uma visita de trabalho ao INEM e que isso facilitou que nesta fase de crise pudéssemos operacionalizar muito rapidamente aquela solução de escape do VoiceBot, que convém dizer que praticamente nunca funcionou neste período, mas que está lá e que impede que qualquer contactante alguma vez tenha que esperar mais do que 3 minutos pelo atendimento. O nosso objetivo é avançar para um código mais modernizado, a melhorar o sistema de geolocalização de chamadas e de meios, permitir alocar automaticamente o meio mais próximo do local ao evento, diminuir a intervenção humana e o tempo necessário nesta intervenção humana, permitir que exista uma interoperabilidade entre os sistemas do INEM e dos hospitais, sabermos que no pré-hospitalar temos de ter acesso ao histórico do doente
e os registros que fazemos no pré-hospitalar, a partir do momento que está escolhido qual é o hospital-destino, no hospital-destino tem que saber que aquele doente vai chegar e quanto tempo vai demorar a chegar e o que é que já foi feito a esse doente. E isto tem que ser feito de forma automática. E não é utópico e estou seguro que conseguiremos avançar neste sentido. Também devo dizer, ao nível legislativo, é muito importante atualizar a legislação da regulação de transportes. A regulação de transportes está decretada desde 2014. Posso dizer, a título de exemplo, que prevê que uma ambulância de socorro tenha que ter pelo menos um técnico de ambulância de socorro, mas depois não prevê nenhuma penalidade para este incumprimento. Isto, entre outras várias situações que devem ser previstas e que devem aumentar a flexibilidade de emprego e de meios para serem regulados pelo INEM, a serem utilizados de mais diversas tipologias pelos nossos parceiros dos Corpos de Bombeiros e da Cruz Vermelha Portuguesa. Como sabem, são entidades privadas, mas com um estatuto especial, sem fins lucrativos e de interesse público. Relativamente a outra questão que eu considero que é fundamental e é um momento para avançarmos, tem a ver com o plano de desfibrilação automática externa. Este é o momento para massificarmos a formação, para liberalizarmos o uso do desfibrilhador automático externo por qualquer operador que esteja habilitado a fazê-lo. Neste momento, a legislação atual prevê que essa utilização esteja limitada a quem opera dentro de um plano de DAE que está restrito a determinado local e tem que ficar bem claro que qualquer operador DAE certificado na presença de uma situação de paragem cardiorrespiratória, tendo um desfibrilhador disponível, pode e deve utilizá-lo. Temos que apertar a malha nos locais onde é obrigatória a sua implementação. Temos que impor que exista esta formação ainda em idade escolar para criarmos uma cultura geracional de educação para a saúde e em que a utilização destes meios e a atuação como first responder seja a norma e não a exceção. Relativamente à questão sobre se considero que é necessária mais autonomia do INEM para cumprir a sua função. A resposta clara é sim. O INEM precisa de mais autonomia. Penso que será um problema também comum com outros institutos públicos. Precisa de poder utilizar os seus recursos que recebe de forma que não recebe do Orçamento de Estado, que recebe através de receitas, na sua maioria, dos seguros e, portanto, essa verba deve, no nosso entendimento, ser aplicada e pretendemos, e penso haver aceitação para, de agora em diante, este saldo transitar para o saldo do ano seguinte para poder ser aplicada pelo INEM, não só, e isto trará também uma maior flexibilização, porque neste momento, na prática, qualquer projeto que não fique concluído até ao fim de um ano, corremos o risco de perder aquela verba porque está cativa, mas não foi executada. E, portanto, isto traz um benefício superior ao montante daquela verba. Pronto, porque convém também dizer que há pequenos detalhes que, como nós vamos recebendo as verbas dos seguros, por exemplo, se as seguradoras nos transferirem 3 milhões de euros no dia 30 de dezembro, naturalmente isto é automaticamente saldo de gerência e que nunca poderá ser executada nesse ano. Bom, Sra. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria só de, se tiver a esquecer-me de alguma questão, peço só que... Eles recordarão. Já fiz 2 vezes a pergunta. Tem mais... Senhores deputados,
Senhores deputados, eu vou perguntar aqui ao Sr. Presidente se quer acrescentar mais algo àquilo que já disse. Entretanto, haverá uma última ronda onde poderão verificar questões que não foram respondidas. Sr. Presidente, cabe-lhe assim decidir se quer dar mais informação ou se quer acrescentar algo ao que já disse. Bom, sim, eu se calhar depois então junto então o plano. Não. Então, Sr. Presidente, vamos passar para a última ronda. Vamos então passar para a segunda ronda, vamos criar condições. Eu tenho tempo. Senhor Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, Miguel Guimarães, tem 1 minuto, Senhor Deputado, mas é cumpridor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Sr. Presidente do INEM os esclarecimentos que prestou aqui. Aliás, deixou aqui vários esclarecimentos e foi mais longe. Falou já naquilo que pode ser uma refundação do INEM e tocou aqui vários aspectos que são importantes e que raramente têm sido falados. Deu esclarecimentos sobre a questão dos serviços mínimos, afinal são 3 horas, não são 3 minutos. Deu também aqui vários esclarecimentos sobre aquilo que foi o plano de contingência que foi imediatamente ativado e que pouco se tem falado nisso também, para além daquilo que foram a recuperação rápida dos tempos de resposta. A questão que eu lhe ia deixar, ou as questões, a primeira é se consegue classificar de 1 a 5 o estado em que encontrou o INEM, sendo 1 muito mau e 5 excelente. Eu gostava de ter esta resposta, sinceramente. Se acha que o INEM hoje já está a funcionar melhor do que quando tomou posse como Presidente do INEM, quando pegou no INEM. E ficava por aqui. Muito obrigado. Muito obrigada pelo rigor do tempo, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado João Paulo Correia. Obrigado, Sr. Presidente. Recordo a pergunta que fiz já por 2 vezes, que ainda não foi respondida. Qual é o plano para o INEM que está a ser negociado com a Sra. Ministra da Saúde? O Partido Socialista tira 3 conclusões desta audição ao Sr. Presidente do INEM. A primeira é que quem dirige o INEM é a Sra. Ministra da Saúde, que dedica 70% do seu tempo ao INEM. O Sr. Presidente do INEM considera que esta situação é confortável, é como quando um treinador tira um jogador para o banco de suplentes e continua a dizer que é um elemento influente na equipa, mas o Sr. Presidente do INEM, mesmo assim, continua confortável com a situação da chamada da dependência direta do INEM para a Sra. Ministra e o facto da Sra. Ministra dizer que tem que passar praticamente o seu tempo todo a dirigir o organismo que o Dr. Sérgio Janeiro preside. Segunda conclusão, veio cá passar as culpas para os trabalhadores que estavam ao serviço nos turnos dos dias em que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes colapsou. Terceira conclusão, disse várias vezes que reuniu regularmente com a Sra. Ministra, e isso aconteceu entre o dia 21 de outubro e o dia 5 de novembro. Pelo menos uma reunião com cada teve. E então chegámos à conclusão que a Sra. Secretária de Estado e a Sra. Ministra sabiam do pré-aviso de greve e do impacto do pré-aviso de greve e que a Sra. Ministra da Saúde mentiu, quando no dia 5 de novembro disse ao país que foi apanhada de surpresa. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Rui Cristina. Muito obrigado, Sra. Presidente. Também agradecer aqui ao Sr. Dr. Presidente do INEM pelas respostas que foram aqui dadas e alguns esclarecimentos. O Grupo Parlamentar do Chega, mais uma vez, percebe-se e denotou-se e nota-se que foi feita mais uma vez a radiografia do que é que está mal no INEM. Mais uma vez, passados estes 5 meses de termos feito nas outras audições essa avaliação. Mas desta vez foram apresentadas e são apresentadas algumas das soluções. E algum caminho, é apresentado algum caminho. Esperemos é que desta vez esse caminho seja realmente seguido, que seja feito esse caminho, que seja trilhado e que sejam executadas tudo aquilo que veio aqui hoje a público, porque só assim é que poderemos minimizar e melhorar o estado em que se encontra o Instituto Nacional de Emergência. Foi aqui dito que com 700 técnicos é necessárias 800.000 horas
extraordinários para garantir os serviços. Está na altura de valorizar os técnicos de emergência pré-hospitalar. Não é com 920 euros que lá vamos. Há que dar formação aos técnicos, progressão na carreira, e o que nós esperamos é não voltar a esta Casa da Democracia daqui a poucos meses e fazer outra vez uma reavaliação porque algo correu mal. E quero deixar aqui só uma coisa muito rápida no ar, e não quero ser o arauto da desgraça. Estamos a chegar ao pico da gripe. Esperemos que o Governo se tenha acautelado para aquilo que aí vem. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Sérgio Dias Janeiro, muito obrigado pelas suas explicações. Eu confesso, assumo que possa ser alguma incapacidade minha, ainda não consegui perceber a questão dos serviços mínimos, porque o Dr. Sérgio Dias Janeiro disse que os serviços mínimos por si só eram incapazes de responder àquilo que é procura e ao acréscimo de procura, ou seja, sabia isso de antemão. Sabendo isso de antemão, então era necessário fixar serviços mínimos que pudessem ser no limite 100, 120, 150% do trabalho normal. Porque se em dias normais não é possível operar o INEM sem recurso às horas extra, então com serviços mínimos ainda pior, logo tem de se decretar pelo menos um serviço que permita manter alguma normalidade, se é que podemos chamar normalidade, no INEM. E é isso que eu confesso que ainda não consegui perceber. Depois, em relação à resposta que deu quanto ao simulacro, se bem percebi, deu indicação às coordenações regionais para para colocarem o foco, a prioridade nos CODUs. Parece-nos bem, a questão é porque é que as coordenações regionais não o fizeram. Na estrutura diretiva, não tenho a lei orgânica do INEM de cabeça nem os estatutos, mas na estrutura diretiva de uma instituição do Estado, parece-me que o seu diretor tem precedência sobre as decisões locais que depois cada coordenação regional pode tomar. E, portanto, parece-me inconcebível que tenha dito às coordenações regionais para fazer uma coisa e as coordenações regionais tenham feito outra. Isto é muito grave e tem de ser apurado. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Marisa Matias. Obrigada, Sra. Presidente. Quero também agradecer aos esclarecimentos que foram prestados, mas aproveitar para pedir, se fosse possível, para concretizar melhor no que diz respeito ao seu plano enquanto Presidente e agora e candidato à presidência também do INEM, segundo temos conhecimento, qual é o seu plano em relação à refundação do INEM? Não fica muito claro do que é que entende, falou da falta de recursos, dos meios insuficientes, etc., mas disse que eram insuficientes se mantiver o paradigma de que o INEM pode também prestar o socorro. E foi a expressão que utilizou aqui. Eu posso estar a ter uma ligeiríssima diferença em relação ao que disse exatamente, mas disse que os recursos, os meios são suficientes se mantiver o paradigma de que o INEM presta também o socorro. Portanto, gostaria de pedir-lhe que clarificasse esta afirmação, porque se entende ou não entende que o INEM deve continuar a prestar serviços. E esclarecer, não tinha nenhuma intenção de irmos só às responsabilidades individuais, mas às responsabilidades a apurar. E parece-me curto que, ao fim de várias audições, se tenha a conclusão que não há responsabilidade da tutela, que não há responsabilidade da presidência do INEM, mas que se vá juntando responsabilidades acrescidas aos trabalhadores que estavam em funções nesse dia. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de reiterar duas questões que tinha feito que não fiquei esclarecida. Entre vários aspectos, mas estas duas questões, que é, falou da autonomia, mas eu gostaria de perceber se o Governo vai, de facto, assegurar essa autonomia ao INEM, ou o INEM tem que continuar a pedir autorizações para poder lançar os concursos e contratar os trabalhadores e tudo o resto. É porque era isso que era preciso também perceber da parte daquilo, do contato que tem tido, se há ou não abertura do Governo para isso. E a segunda questão é sobre a refundação do INEM. Teve alguma discussão com a Ministra sobre estas matérias? Valia a pena perceber, para nós também percebermos aqui qual é que é a visão e a estratégia, porque aquilo que tem vindo a público é extremamente preocupante. E nestes últimos 10 segundos, Sra. Presidente, só para dizer, o problema do INEM é a falta de trabalhadores, é a falta de meios. Este é o problema do INEM. Os trabalhadores fazem muito, não podem ser responsabilizados pela falta de meios e pelo INEM não ter os meios que são necessários para assegurar o socorro às populações. Isto que fique bem claro.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora para o Grupo Parlamentar do LIVRE, Sr. Deputado Paulo Moacho. Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, reitero também esta questão sobre a refundação do INEM. Parece-nos da maior importância que seja transparente relativamente a esta matéria. Tinha também uma outra questão que tem que ver com os concursos que foram lançados e o Sr. Presidente, penso que na primeira intervenção disse que tinha a expectativa que as 200 pessoas que concorreram agora ficassem nos quadros do INEM, e a Sra. Ministra também já nos tinha dito o mesmo, até nos disse que ainda tinha a expectativa de ficar com uma bolsa de recrutamento. Aquilo que eu gostaria de perguntar sobre essa matéria é perceber em que é que se baseia essa expectativa, porque até agora aquilo que tem acontecido nos concursos do INEM, ou não concorriam sequer pessoas suficientes para as vagas, ou aquelas que concorriam muito rapidamente depois passavam por outros serviços, ou desistiam, ou enfim, acabava por, em concursos que até podiam ser de algumas centenas de candidatos, acabavam por ficar, quanto muito, algumas dezenas, e sempre números inferiores àqueles que saíam todos os anos, e portanto gostaria de perceber o que é que gera esta expectativa de que agora vá ser diferente e que o INEM possa começar a ter um saldo positivo em termos de trabalhadores que saem e trabalhadores que entram. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para uma intervenção final, tem 7 minutos, no máximo. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, voltando aqui, classificando o estado do INEM de 0 a 5, bom, é difícil de responder, mas eu posso dizer que em termos de potencial humano e de talento é 5. Pronto. E em relação ao restante, vamos trabalhar muito para equiparar para potenciar esse valor humano existente. Relativamente ao plano em construção, que obviamente está em construção, e estou a aproveitar muito bem toda a atenção e disponibilidade que a tutela está a dar ao INEM neste momento. Eu posso dizer que da nossa visão, que já fui dizendo algumas coisas, tem a ver com o reforço do papel regulador do INEM. Não é para privatizar o INEM, nem é para privatizar eu não sou político. Eu estou a dizer, no nosso entendimento, não é para privatizar o socorro pré-hospitalar, não é para privatizar o CODU, muito menos. Pronto, este é o nosso entendimento. Agora, o que o INEM precisa é de poder estender mais responsabilidades de forma sustentada e regulada aos seus parceiros, principalmente os bombeiros e a Cruz Vermelha Portuguesa, que têm sido parceiros de longa data, aumentar-lhes as competências, estender a formação dos técnicos de emergência pré-hospitalar também aos restantes parceiros. Nós não vemos a profissão de técnico de emergência pré-hospitalar como sendo exclusiva do INEM. Eu penso que uma pessoa sai do 12º ano e gosta dessa área, vai ter essa formação e depois concorre ao INEM, concorre às Forças Armadas, concorre à Proteção Civil, pode ter equivalências no exterior. Portanto, é essa a visão que nós temos relativamente à evolução da carreira dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Agora, relativamente à reformulação, temos que rever os protocolos de triagem, temos que avaliar, se calhar estão a acionar demasiados meios neste momento, se calhar tem que haver uma ativação mais criteriosa, temos que ajustar as ativações aos recursos que existem, para termos a certeza que as situações mais graves são acudidas ainda mais rapidamente. Penso que em relação a planos, em termos de otimização de infraestruturas, temos que aumentar as sinergias com as autarquias, porque o orçamento do INEM, se dizer se é suficiente ou insuficiente, muitas vezes é uma falsa questão, porque estamos a falar de dinheiros públicos
Ou seja, este dinheiro, enfim, vem dos seguros, vem do que os trabalhadores, do que pessoas que fazem os seguros descontam. Mas são dinheiros públicos. O dinheiro das autarquias é dinheiro público, o dinheiro do Estado Central é dinheiro público. Portanto, se houver uma otimização de recursos ao nível de infraestruturas, podemos melhorar havendo investimento e, portanto, sem ter que dizer abertamente se o INEM precisa que agora haja uma maior percentagem dos seguros ou tenha que vir dinheiro de outra parte. Agora, o que tem que ficar bem claro é que o INEM precisa de muito investimento. Agora, este pode ser colaborativo com todas as outras instituições públicas e deve ser, porque nenhuma instituição trabalha sozinha, trabalha em articulação com todas as restantes e só assim, só com uma visão mais holística é que podemos efetivamente gerir bem os recursos públicos. Relativamente, e foi reforçada a questão dos serviços mínimos, e eu percebo o dilema, porque se é algo tão importante, enfim, porque não definir ainda acima dos 100%, enfim, eu penso que essa é uma discussão muito difícil de tê-la agora, deve ser mais abrangente, porque poderemos estar a falar em vedar o direito à greve de uma classe de trabalhadores, e, portanto, eu, enfim, tenho alguma dificuldade em... Bom, e sei... Exatamente. Uma nota de apoio. Continua sem fazer. Bom, relativamente ao porquê que... Sim. Horas extraordinárias já tinham sido ultrapassadas. As horas extraordinárias... Cada profissional do INEM pode ser obrigado, entre aspas, a fazer 150 horas extra por ano e habitualmente atingem esse valor em fevereiro. Pronto. Portanto, em relação a isso também, em relação a mecanismos legais para forçar pessoas a cumprir e a ocupar locais de trabalho, lá está. Também anseio pelas conclusões das auditorias pelas entidades competentes. Relativamente à confiança que temos neste momento, do sucesso no recrutamento. Devo dizer que neste momento ainda estão 329 candidatos a concurso e só falta a prova de condução. Portanto, eu estou seguro que destas 329, pelo menos 200 estarão aptas a passar na prova de condução e que possamos ficar com uma reserva de recrutamento para que o concurso do ano seguinte possa ocorrer de forma mais célere. Relativamente, enfim, e reforçando, se sinto que tenho condições para continuar, eu sinto que há um caminho a seguir, sinto que no INEM estão connosco, sinto que nos têm ajudado nesta tendência de mudança, e, portanto, neste momento sinto-me em condições de continuar e continuaremos a trabalhar com muito afinco, como fizemos desde o primeiro dia e vai ser até ao último dia. E, nesse momento, passaremos a pasta com toda a dignidade a quem nos vier substituir. Obrigado. Sr. Presidente, a Sra. Vogal também do Conselho Diretivo, Dra. Alexandra Ferreira, em nome da Comissão de Saúde, creio que podemos concluir que demos por muito útil e bem emprego o tempo que estivemos a ouvir. Sr. Presidente, creio que à quarta ronda os céticos se converteriam e, portanto, creio que houve aqui algumas dúvidas importantes que foram esclarecidas. Obrigada por ter respondido com franqueza, que senti que teve, e, em nome da Comissão de Saúde, desejamos-lhe bom trabalho, a si, à Sra. Vogal. Precisam de um novo vogal, que já está aberto concurso. Certamente todos são muito poucos e a todos os trabalhadores transmita também os nossos cumprimentos e as nossas felicitações pelo trabalho extraordinário que fazem nas condições que têm. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Então, nós vamos continuar trabalhos que ainda temos um requerimento. Eu vou só encaminhar a despedir-me, Sr. Presidente, só 2 minutos.